Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Pode Crer. É uma honra para mim estar aqui hoje, gravando esse podcast, poder falar de Jesus, do seu propósito e ministério na Terra e poder também falar sobre temas tão cotidianos para nos mostrar que Deus está, sim, presente em todas as nossas questões, incluindo a nossa vida emocional. Hoje eu tô aqui com uma grande amiga e psicóloga, que é a Késia, e ela vai falar sobre um tema muito importante. Ela vai falar sobre saúde emocional, psicoterapia, a fé e a relação do cristão com tudo isso. Késia, pode se apresentar, por favor. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Eu e a Natália somos amigas há muito tempo já, então eu me sinto muito em casa aqui. E eu sou psicóloga da área TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Sou cristã também e venho falar do que se relaciona, do que não se relaciona dentro desses dois temas. O tema de hoje é Cristão não faz terapia. E esse tema nasceu de várias frases que eu escutei ao longo da minha vida. E talvez a que eu mais tenha escutado é: o meu psicólogo é Jesus. Junto com tudo isso, no meio cristão, eu sempre percebi que as pessoas têm um certo receio com relação à terapia, como se a terapia fosse uma ameaça à nossa fé. Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que Jesus é o meu psicólogo, é meu advogado, é o meu médico, ele é tudo mesmo. Parte disso, ele também é meu psicólogo, né? Mas não é por conta disso que eu deixo de ir ao médico, que eu não preciso tirar uma dúvida com o advogado, que eu não preciso ir no psicólogo também. Porque são dons, talentos que foi ele próprio que deixou para o ser humano, né? Porque é ele que dá esse dom e a gente precisa usufruir, se fortalecer aqui na Terra como irmãos, né? E é uma profissão que vem para somar também na vida do cristão, assim como todas as outras profissões, né? Mas infelizmente é uma frase que até assim hoje já tem sido mais elaborada, mas antes não se pensava em criticar essa frase, né? Hoje a gente já pensa, então isso já é um grande avanço. Sim, e até assim, eu vejo que os cristãos, eles têm a tendência de procurar psicólogas cristãs, de tamanho medo que eles têm. Olha, da psicoterapia. Vamos falar sobre isso, isso é um assunto sério. Segundo a psicologia, e isso é um fato que realmente a gente precisa seguir, porque resguarda não só os cristãos, mas todo mundo. O psicólogo não pode trazer as suas convicções religiosas dentro do consultório, nem as suas questões de vida, não pode influenciar com seus valores. Ele precisa ter um olhar neutro. E eu acho isso muito positivo e seguro, porque da mesma maneira que eu, como cristã, não posso chegar e falar: isso é falta de Deus, né? O espírita também não pode, o católico também não pode. Enfim, todas as religiões também não podem, pra não ficar uma coisa muito mista, né? Então, isso é bom por esse lado. Agora, procurar psicólogos cristãos, você sendo da religião cristã, né, cristã evangélica e tudo mais, eu acho fundamental. Aí é uma opinião minha, se acalmem que eu vou explicar. Na faculdade ninguém me ensinou isso, mas na minha vida prática eu aprendi sobre isso e fez toda a diferença na minha vida. O que acontece? Realmente no consultório, independente da sua religião, você não pode trazer sua opinião religiosa, porém, eu sou uma pessoa que eu saio do consultório e tenho uma vida e pratico a minha religião, certo? Então, o Conselho Regional de Psicologia não pode me impedir de, na minha vida pessoal, lá na minha casa de madrugada, dobrar meus joelhos e orar pelos meus pacientes. Sim, nem na medicina a gente é impedido de fazer isso. Isso. Então, procurar um cristão eu vejo mais por conta disso.
né? Mas não na atuação do profissional ali no consultório, entende? Então é algo neutro, tipo assim, se você não achar um psicólogo É cristão, necessário, não é uma obrigação ser neutro. Agora, quando a gente fala de pessoas e profissões, existe sempre aquele que não tem ética nenhuma e começa a misturar as coisas, né? Vou contar uma história. Eu sou das histórias. Uma vez eu fui numa psicóloga do ensino médio, né, que tinha lá e tal, e eu falei, não, eu quero ir ver como é que é e tal. E eu fui e ela começou a conversar comigo, de escola, né? E aí, de repente, ela começou a falar assim pra mim, onde você frequenta? E eu falei, eu frequento vários lugares. Então ela, não, porque parece que eu te conheço de algum lugar e tal. Eu, inocente, né? Falei, eu acho que é da igreja. Aí ela, não. Aí ela falou assim, não sei, mas parece que eu te conheço de vidas passadas. Aí eu falei, ai, moça. Não era espaço pra ela falar aquilo pra mim, sabe? Então, assim, começou a vir com um vínculo religioso espírita e aí eu não consegui seguir o processo na época. Mas nesse caso o problema nem foi a religião, foi a postura da profissional de... Isso, se fosse um cristão evangélico que falasse assim, olha, eu acho que você tem que... Isso aí é falta de Deus, né? Sim, você tá precisando orar mais. Isso, também seria ruim. Mas essa foi a minha experiência, né? E eu achei aquilo muito errado. E se fosse até da minha própria religião, mesmo sem ela saber da minha religião, não era lugar, não era espaço para aquilo, né? Sim, é muito complicado achar esse meio termo, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que a gente tá ouvindo, quem a gente é, e para não misturar as coisas, né? Tem que ser um ambiente sem influência de religião, basicamente. Na sua jornada para se tornar psicóloga, durante a faculdade, até mesmo agora durante a prática da profissão, você teve algum problema assim de desencontro entre a fé e o que você estudava? Algum tipo de conflito espiritual, sabe? Que te causou divisão? A faculdade de psicologia é muito tensa nesse aspecto religioso, né? Aí a minha experiência pessoal era que toda religião tinha espaço lá dentro, menos os cristãos, evangélicos, principalmente, né? Meu Deus! Foi assim que eu me senti, né? Porque quando alguém vinha falar, porque minha avó falou comigo e tal, nossa, que legal. E aí quando eu ia falar, não, é porque o evangélico é chato, não sei o quê. Então eu senti um pouco disso, mas isso foi o ambiente que eu estava, a faculdade que eu estava, talvez em outras seriam diferentes. Senti um pouco dessa exclusão, essa resistência. E sobre o aspecto da divisão entre a fé e a religião, o que acontece? Muitas das questões que eles traziam, eles não conheciam de Bíblia da maneira com que eu conhecia, e o que eles sabiam era mais as experiências ruins que eles tiveram com a questão da religião, né? Então, eles não conseguiam fazer o vínculo daquele conhecimento com a base bíblica e falar assim, cara, tá falando a mesma coisa, né? Então, assim, quando eu começava a ter uma dúvida, alguma coisa, eu ia em busca disso, até porque eu tinha suporte da minha igreja, de pastores, de pessoas muito bem instruídas, que me ajudavam a fazer esse link. E aí tudo fazia sentido. Eu lembro de um link que eu tive, que foi da questão que a psicologia fala muito sobre o amar a si, o amor próprio e tal. Sim. E aí a gente foca nisso. E a gente interpreta que a Bíblia não foca nisso, mas a Bíblia nos diz isso, basta a gente pegar o fio da meada. Eu já sei, é aquele ame o próximo como a ti mesmo. Eu tava falando isso hoje com a cliente minha, né? Porque a referência é nós. Sim. Então a referência do amor que eu vou ter pra com você é o amor que eu tenho comigo. E se eu não tenho esse amor, como eu posso te amar como a mim? Se eu não sei amar a mim? Então aí você entende que faz um link. Então vários momentos dentro da faculdade eu fiz esses links. Agora, tem coisas dentro da espiritualidade
espiritualidade que são mistérios de Deus e a gente tem que ficar em paz e não compreender e tá tudo certo também. Então tinha algumas questõisso que eu falava, isso aí é um dos mistérios de Deus que eu não quero perder energia indo em busca disso, sabe? Entendi. E assim, você falou dos pontos de encontro, né? Dos links que você fazia. O que você acha, tipo, se for pra elencar o principal, que você mais vê de link? Tipo, cara, isso é muito Jesus. Isso é muito que Jesus ensinou. No processo de terapia, na psicoterapia, sabe? Tem alguma coisa? O processo de terapia, eu vejo o link do amor, né? Que Deus coloca de um para com o outro. Porque Ele é o amor. E quando eu consigo amar aquela pessoa, eu vejo o amor de Deus por aquela pessoa. Porque talvez fosse eu mesma ali, tipo, não, nada, seria uma coisa fria, né? Mas a gente desenvolve esse amor e esse amor vem de Deus. Deus que coloca esse amor para que a gente consiga resgatar pessoas, salvar pessoas, falar do evangelho para as pessoas e até dentro da nossa profissão também. Então eu vejo puro amor, é uma religião, né? Deus traz esse amor e na profissão esse amor para mim vem de Deus. É uma profissão, eu acredito nisso também, né? Como a medicina e outras, mas assim, eu vejo muito o amor que Deus coloca em nós. Pra ajudar aquela pessoa. Ajudar. E eu tava até pensando sobre isso, a questão do próprio conhecimento. Você adquirir aquele conhecimento, porque eu não sei, né? Pra mim, o conhecimento da psicologia é um conhecimento muito denso. Tipo, na minha cabeça é uma coisa muito complexa. E aí eu falo, cara, Deus é muito perfeito conseguir colocar esse conhecimento dentro da cabeça de uma pessoa. É porque é um conhecimento muito abstrato, não é assim um conhecimento exato. É você entender o ser humano e cada um é de um jeito. Então, isso só pode ser coisa de Deus. Eu acho isso muito incrível. Assim, na terapia, quando eu penso na grandeza, eu falo, meu Deus, é só Deus mesmo. Não, e assim, a psicologia, eu fui entender de fato o que é psicologia quando eu entrei na faculdade de psicologia. Porque até então, eu não sabia que a psicologia tinha várias abordagens. Pra mim, psicologia era só uma teoria, né? Freud. Pra mim era Freud. E aí depois eu falei, cara, tem tantos teóricos que vêm destruindo o que Freud falou e tal, e construindo outra linha. E aí eu descobri só isso quando eu tava na faculdade. Então ainda é um conhecimento muito desconhecido. É muito novo, né? É muito novo. É muito novo, né? Não, quando eu fui na psicóloga a primeira vez, quando eu tava ali no ensino médio, naquela fase de decisão de o que eu vou fazer da vida e quem eu vou ser, né? Aquela crise existencial. Eu pensava que era igual o médico, eu ia lá uma vez, ir embora e nunca mais voltar. Aí você vai ter que vir aqui toda semana. Eu, o quê? Pois é, e continuando nessa linha, eu queria que você falasse assim, a terapia, ela serve tanto para prevenir como para tratar questões emocionais, né? E hoje a gente tá vivendo um tempo de muita ansiedade e muita depressão também. A nossa geração é uma geração muito ansiosa e muito doente mentalmente, né? Os tempos hoje, depois da pandemia também, parece que piorou, assim, meu olhar de que piorou. E o que você acha, assim? É muito bom o goiano, né? O trem piorou. Quem tá assistindo de outros estados também, que trem que piorou. Eu acho que piorou muito o panorama. E assim, a terapia, ela consegue prevenir e tratar. É o que eu sei, não sei se tá certo. E como que isso funciona, assim, essa prevenção e esse tratamento, sabe? Como que é? Porque eu acho que muita gente não entende o que é uma terapia. Eles pensam que é conversa fiada, que você tá pagando uma pessoa pra fofocar. Aí você fala, não, vou beber aqui uma cerveja com meus amigos, vou, sei lá, no culto, na atividade da igreja, enfim, independente do que a pessoa faça, ela arruma outras coisas pra colocar nesse lugar. E eu queria que você explicasse, assim, a fundamentação disso. Tipo, não, gente, é uma ciência e é trabalhado assim, assado, entendeu? Entendi. O que acontece? Durante a nossa vida, a gente se encontra com vários obstáculos, né? Isso é natural da vida. É assim que a gente evolui também, é na dor, né? Nos desafios. Sim. E quando a gente tem alguns obstáculos que a gente se depara, que a gente pensa, pronto, não tem mais saída, acabou. Não tem o que fazer, é só chorar e me conformar com isso. E tem pessoas que não sabem
fazer adaptação desse obstáculo e vai carregando esse obstáculo, que eu considero tipo uma pedra, assim, ó, a vida toda. Sim. Em sofrimento. Quando alguém poderia ter vindo, né? E mostrado para ela que as várias possibilidades que ela tem e ajudado ela a lidar com os pensamentos que ela tem. Então, o que acontece? Tem coisas que a gente precisa de ajuda para solucionar, porque com a bagagem que a gente tem de ser humano, a gente não sabe lidar com aquilo, né? Ou às vezes tem alguma informação lá dentro de nós, mas a gente não consegue acessar essa informação, né? Às vezes a gente começa a pensar uma coisa e já vem um outro pensamento e atrapalha, e aí uma terceira pessoa profissional para fazer isso vai vir para organizar até as nossas próprias ideias, pra gente ver que aquele caminho já existia dentro da gente, a gente só tava meio bagunçado, né? Tem até uma imagem que é assim: você é psicóloga, eu sou o cliente, né? Que aí é um balãozinho dos meus pensamentos, aí tudo embalado, assim. Eu sei qual que é. E aí o psicólogo pegando, né? E assim, organizando aquelas linhas que estão desorientadas. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa de um olhar neutro, um olhar de fora, de uma pessoa que está de fora daquela situação, que não está emocionalmente envolvida, para trazer aquilo que já tinha dentro de nós, uma nova possibilidade que a gente às vezes até sabia que existia, mas a gente pensava assim: não, isso não é uma opção. Por que não é uma opção? Aí começa, né? Sim. Ótimo, entendi. Ficou muito bom a explicação. Eu ia falar que o psicólogo é tipo o médico da emoção. Na minha cabeça é isso. Tudo porque eu não sei tratar emoção, né? Mas a gente acaba organizando a vida da pessoa. Pra quem não sabe, a Natália é médica. Esqueci de falar isso. Mas a gente acaba organizando, assim. Às vezes a pessoa chega cheia de problema. Ela chega com hipertensão, com diabetes, com obesidade, não sei mais o que. Aí ela fala assim, ela não consegue se organizar dentro daquilo. Isso. Então a gente às vezes ela até sabe o que Sim. ela tem que fazer, mas ela não sabe por onde começar, como resistir ao tratamento e como, né? E aí você vai ajudando. Ajudando, né? Exatamente. E no campo das doenças emocionais, por exemplo, a depressão, que eu acho que é a principal, a gente escuta muito no meio evangélico, principalmente, que é falta de fé. Ninguém aceita muito bem um pastor ter uma depressão, ou até mesmo outras religiões, um padre. A gente tem o exemplo do padre Marcelo, que é um que teve uma depressão muito, muito intensa, e eu percebo tanto que as pessoas se chocaram com aquilo. Até dentro das igrejas locais mesmo, parece que tem uma certa dificuldade de enxergar que sim, se trata de uma doença, né? É uma doença, tem um CID pra ela, né? Então é sim uma doença, mas as pessoas encaram como falta de fé, como, nossa, essa pessoa não tem força suficiente, ela não conhece a Deus. Então, assim, o que você pensa sobre isso? Assim, o que representa a fé no meio disso tudo? Onde que entra isso e como ela pode te ajudar até num processo terapêutico também? A depressão, ela é a junção de várias questões, né? E a pessoa, ela pode ter fé, porém ela não sabe se organizar, que é o que a gente trouxe, né? E vem muitas questões físicas, né? O estilo de vida dela começa a ficar mais pacato, ela começa... E às vezes só a fé não é suficiente, às vezes a gente precisa de ter fé, mas ter atividades, ter meios para que a gente reconheça e consiga sair daquilo, né? Então a gente precisa... ter essa noção disso. E realmente choca muitas pessoas, né? Mas nós somos humanos, seja padre, seja psicólogo, seja médico, seja o que for. Nós somos seres humanos que estamos, né? Teremos aflições. Sim, com certeza. Né? Então, e é até bíblico isso. Isso é bíblico, a gente vai ter aflição. Não é porque a gente é cristão que a gente recebeu uma cartilha de você nunca terá problemas emocionais. Eu acho que da onde? Às vezes cristão, aí
aí você se sente mais culpado por estar sentindo isso, que com certeza alguém pode se identificar com isso, né? De tipo assim, como assim? Eu sou pastor e tô sentindo isso, eu sou psicólogo e tô sentindo isso, né? Eu não posso. Aí você sofre em dobro por estar em sofrimento e por sofrer por estar sofrendo e a sociedade não permitir. E aí você também não aceita e vira uma bola de neve, né? E até assim, eu acho que o pessoal tem dificuldade porque quando a gente tá passando um processo de doença nesse sentido, uma ansiedade, uma crise de pânico, até a depressão, eu vejo que muitas pessoas vão se questionar. Onde está Deus? Elas se questionam, gente, isso é humano, todo mundo passa por isso. E na psicologia eu aprendi uma coisa que eu nunca esqueci, que o ser humano ele tem camadas, né? Bio, psico, sócio e espiritual. São 4 camadas. A biológica, né, que é o corpo físico. A psicológica, que são as crenças, o que ele aprendeu, o que ele tem como verdade ou não. O social, que ele precisa de vínculo, é um ser humano que se você deixa ele solitário, ele adoece, né? E o espiritual, que também é muito fundamental. Então, às vezes, você quer sustentar esses 3 aqui só em um. Não tem jeito. O espiritual é uma das nossas camadas, mas a gente tem que cuidar das outras 3 também. Né? E é isso que eu tô falando, às vezes precisa de uma mudança de estilo de vida, eu preciso mudar o meu social, com quem eu amo. Às vezes a pessoa tá justamente assim, por exemplo, porque é um líder espiritual e ele tá tão focado naquilo que ele não cuida da vida dele. Isso. Aí como que a pessoa não entende que ela tem uma depressão? Mas vai ter mesmo, porque só cuida da vida dos outros, não cuida de si. Isso, então, não olha assim, pra si e tal, não se permite, fala não posso, né? Sim. E pode sim e deve, né? Com certeza. E assim, a Bíblia traz muito esse sofrimento. Então, às vezes as pessoas sofrem por estarem com uma doença, com uma desordem mental, não procuram ajuda por esse preconceito que a gente tá falando, porque ela quer ser curada só na igreja. Isso tem muito, tem até pra doença física, quanto mais pra mental. E aí, o que acontece? Ela esquece de olhar na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso, né? E a Bíblia trata de vários exemplos de pessoas que passaram sofrimentos, assim, muito grandes, muito grandes. Eu gosto muito do exemplo de Jó, pra mim, é o melhor. Eu também, até porque meu nome é Kézia, né, querida? Filha de Jó. Fica aí a dica. E assim, eu fico pensando, gente, será que não olha pra esses exemplos? Porque tem exemplos de sofrimento. Não, e outra Bíblia. coisa, não existia o nome depressão e ansiedade naquela época, mas vários sinais na Bíblia pode mostrar isso, né? Só não deu esse nome porque não existia. O que eles iam falar, né? Sim. Eu falar, isso é depressão, eu ia falar, o quê? O que é isso? Sim, com certeza. E aí, assim, eu queria registrar, assim, pra quem tá assistindo a gente, alguns exemplos que a gente tem dessas situações na Bíblia. A dor, o sofrimento, a tristeza, a angústia fazem parte de quem é o ser humano. A gente tem que aceitar isso, né? E assim, desde quando o mundo caiu, que a gente crê nisso, que o mundo é um mundo caído, o mundo é um mundo que foi tomado pelo pecado, né? Desde que isso aconteceu, quando Adão e Eva pecaram, essas emoções vão atingir a gente, porque é o preço que a gente paga pela existência humana. E na Bíblia tem alguns exemplos. No Salmo 42, o salmista fala: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. É claramente uma pessoa que tá assim, isso parece muito um processo depressivo. Sim, só chora, Só né? chora. No Salmo 116 tem uma parte que fala assim: laços de morte e angústias do inferno se apoderaram da minha alma, eu caí em tribulação e tristeza. Então assim, é muito detalhado. Então eles tratam muito a respeito dessa angústia, desse sofrimento de alma, né? Nos livros de sabedoria e profetas também a gente encontra palavras de esperança. A Bíblia não traz só o sofrimento, ela traz a esperança. E tem um versículo que fala: pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Então sim, existe o componente de que Jesus nos sara, mas ele também pode usar os recursos humanos, gente. Sim.
Então, hoje a gente tá num mundo muito tecnológico. Fazer uma terapia hoje dá pra você fazer no conforto da sua casa, por videochamada. Você faz muito isso. Então, assim, Deus usa a circunstância que as armas que a gente tem na nossa mão pra curar. Deus pode usar um psicólogo pra te curar. É o mesmo caso da medicina, né? Sim, Deus com pode certeza. te curar de uma maneira sobrenatural, isso pode acontecer. Sim. E também pode usar a mão de um filho de Deus, né? Um médico, pra te curar também. E da mesma maneira, o psicólogo vem nessas questões mentais, né? Sim. E assim, Deus, ele levanta pessoas, né? Sempre que alguém que tem a fé firmada em Jesus, Jesus vai sim levantar pessoas para ajudar a você vencer aquele desafio, para você vencer aquela dor. Jesus sente aquilo que nós sentimos. Jesus está com a gente o tempo inteiro. E esse é até o propósito do podcast. Mostrar que Jesus, ele não tá lá no céu e a gente tá aqui de vez em quando ele lembra que a gente existe. Não, Jesus veio na terra, ele sentiu nossas dores, ele sabe como é. Jesus chorou, a Bíblia fala. Então, se Jesus, que é o rei do universo, que é o filho de Deus, chorou, por que que você acha que é o fim do mundo você estar num processo de depressão? Que você não pode porque você é um cristão. Sim, e você não pode buscar ajuda. Jesus teve com quem contar. Ele tinha aqueles ali do ciclo dele que ele conversava, que ele dividia os pensamentos dele. Então, assim, Jesus vai sempre nos dar oportunidades. Jesus sempre tem uma saída para nós, sempre. Isso é bíblico, ele sempre vai dar uma forma, um jeito da gente sair. Quem sabe isso não pode ser uma terapia, não pode ser uma consulta médica, né? Não pode ser esse podcast. Então, assim, eu quero ressaltar que você que está assistindo a gente, se você estiver passando por alguma dessas situações, você não está sozinho. Primeiro porque tem um Deus, que é o Criador do universo, dos céus e da terra. Ele conhece a gente como filhos, não como criatura. Ele conhece como filhos. A Bíblia fala que Jesus sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, quanto mais nosso pensamento. Então, Jesus conhece você, ele está aqui por você. Nós, comunidade cristã, está aqui por você, né? Eu, como cristã, a Casey também, a gente se preocupa. Querendo ou não, né, amigo? Quando a gente aceita Jesus, parece que acende uma luz e a gente fala assim, cara, eu me preocupo com a vida dessa pessoa. É Deus que proporciona. Esse amor que eu falei, que você falou. eu percebo, né, Sim, na então assim, também. a sua vida importa, sabe? Procure uma comunidade local, procure pessoas pra te ajudar. Tem a nossa igreja, né, que tá com a gente nesse projeto. A gente também pode te ajudar, sintam-se à vontade para mandar mensagem no podcast, para mandar comentário. A gente vai orar por você, né? Antes desse podcast começar, eu já apresentei todo mundo que ia assistir, porque eu acredito que Deus fala e não precisa de cerimônia para falar. E eu acho que, assim, é isso. E eu queria dar a palavra para você agora para deixar um recado especial para o nosso público e deixar suas redes sociais também. O meu recado é: o mundo tá mudando cada vez mais, e isso é bíblico. Então a gente é bombardeado de muitas informações, de muitas questões. Realmente a gente tá se aproximando do fim dos tempos, né? E a gente precisa se cuidar em meio a tudo isso, né? E Deus deixou pessoas capacitadas para nos ajudar, e a gente precisa se permitir ser ajudado. Pedir ajuda não é um ato de fraqueza, e sim de coragem. A pessoa que ela libera, né, todo aquele preconceito e pede ajuda é uma pessoa muito corajosa. Então, eu estou aqui como profissional. Me chame lá no meu Instagram. O meu Instagram é @psi.que, com K e E. Me chamem lá, estamos disponíveis para ajudar vocês. Muito obrigada, gente. Esse foi o nosso podcast. Muito obrigada, amiga, por ter aceitado o convite. Nossa, eu amei. Foi ótimo. Eu amo o seu trabalho. Eu acho que, assim, eu como médica admiro muito o trabalho do psicólogo, que é outra confusão que o povo arruma psiquiatra com psicólogo. Mas eu acho quando que... a gente se une, menina... A psicoterapia se une à psiquiatria. É fatal pra ansiedade e depressão. Não tem como. Então, assim, acho que as pessoas têm que procurar, sim, a ajuda profissional. E eu quero deixar uma última frase, que é a frase que deu origem ao Pode Crer,
que é um versículo que mais esteve presente na minha vida, né? Eu já passei muita coisa difícil, já passei muito momento difícil, e esse versículo sempre esteve no meu coração, que é: tudo é possível ao que crê. Quem disse isso não foi eu, foi Jesus, o dono do universo. E se ele tá falando que tudo é possível ao que crê, é porque tudo é possível ao que crê. Então, você se curar, você se renovar, você recomeçar, você sonhar é possível. Se você crê no nome de Jesus, tudo é possível. Então, assim, creia. Se você tem vontade de aceitar Jesus, faça uma oração simples em casa, peça ajuda e fala: Deus, eu quero crer nisso aqui. Eu quero conhecer. Deus vai se revelar. Deus sempre se revela. E é isso, gente. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, nos ajude, porque esse é nosso primeiro episódio. Tem muita coisa ainda. Sim. E é isso. Muito obrigada.